Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Amando Brasil. Hoje, já no capítulo 39 de Jó, eu sinto uma emoção profunda por estarmos juntos essa jornada tão edificante, tão intensa, tão profunda, que tem nos ensinado tanto com a história de fé de Jó. Nós vamos iniciar o nosso Amando com o nosso momento de conexão, apoiando os nossos pés no chão, os dois pés, fechando os nossos olhos, confiantes, buscando minimizar barulho externo e ficarmos mais atentos ao nosso interior, à nossa postura interna, vigilantes em relação aos nossos pensamentos, para que a gente possa, nessa manhã, estar conectada com os pensamentos mais elevados, de humildade, de fé, de sabedoria. Então, com os dois pés apoiados no chão, as mãos recostadas sobre as coxas, tronco ereto, cabeça com o topo voltada para o alto, nós começamos a inspirar, contando até 3. Expirar, contando até 6. Nesse momento, procura focar somente na respiração, na contagem, eliminando todo e qualquer pensamento que se apresente. Mais uma vez, inspira, expira, mais uma vez, inspira e expira. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, agradecendo pela semana abençoada que nós tivemos, com todas as boas notícias, com todos os desafios que nos fortalecem, agradecendo pela sabedoria edificante que Jó tem nos ensinado, através da sua história de fé, de entrega, de sabedoria. Deixa agora a sua semana que passou, deixa que ela se apresente novamente aí na tua tela mental, para que você possa assistir um pequeno filme, essa pequena parte da tua vida que acabou de terminar, a última semana, do dia 18 ao dia 25, dia 20 ou 27, enfim. Traga aí as últimas lembranças, deixe que os fatos mais marcantes se apresentem na tua tela mental e olhe para cada um deles com curiosidade, não julgando se foi bom, não julgando se foi ruim, mas apenas com uma postura curiosa. E quem não sabe quais são os planos que Deus tem para a tua ou para a minha vida. Mas a postura curiosa nos coloca numa postura sábia, confiante, numa postura de fé. Fé foi a nossa palavra da semana. E certamente, quando nós nos abrimos para um estudo, para uma instrução, ela não fica somente no campo teórico, no campo da leitura e do entendimento. Essa instrução, ela vem para a nossa vida prática sob a forma de uma experiência concreta. Algo que nós sejamos convidados a passar, para que a gente possa de fato internalizar a lição. Revise qual foi a lição preciosa de fé que Deus apresentou para a sua vida nessa última semana. Revise sua postura, perceba se você conseguiu praticar a fé, se você sentiu medo, sentiu preocupação. Não julgue tua conduta, apenas observe. Apenas observe.
independente como você tenha reagido diante dessa lição que surgiu nessa última semana, para que você pudesse ter praticado o entendimento do último capítulo, independente da tua postura ter sido sim de confiança, de amor, de entrega, de ausência de controle, ou independente da sua postura continuar ainda vibrando no medo, na falta de esperança, no pessimismo, na negatividade. Não é um momento de julgar, é um momento apenas de observar, entender que sempre podemos nos voltar aos braços do nosso Pai, pedindo ajuda em toda e qualquer situação. Em todo momento Ele está lá, disponível, sem julgamento, com a sua misericórdia e compaixão. E agora, com a alegria de quem sabe que tem sempre um suporte, um verdadeiro alicerce, uma rocha disponível para qualquer momento, para qualquer situação. Com a sabedoria de quem confia, de quem sabe que se guardar o seu coração, estará sempre, sempre nos braços e no colo do Pai. Com essa alegria no coração, com essa confiança na vida, você vai trazendo seu sorriso para cá e compartilhando o seu melhor através daquele sorriso que extrapola os lábios e que vai para o teu olho, para o teu olhar. Vai olhando para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão com as suas janelinhas abertas. E vai trocando esse olhar, essa postura confiante, porque às vezes só nesse olhar a gente entrega muito. Às vezes nesse olhar compassivo e nesse olhar que transmite uma fé verdadeira, a gente não precisa falar nada. O nosso silêncio e a nossa expressão falam por nós. Marisa, lindamente de vermelho, para nos trazer aqui a palavra do capítulo 39. Muito obrigada por você ser instrumento, pela tua disposição. Está com você. Bom dia, obrigada a todos. Peraí. Ai. Acho que agora foi, né? Ainda não. Peraí, Marisa. Deixa eu ver se é a música. Acho que veio aqui também. Agora deu. Uhum. Agora sim. Bom dia a todos, obrigada pela presença e por nos acompanhar nessa toda essa trajetória aí do estudo de Jó. Eu fiz algumas anotações, né, para eu poder ir acompanhando e falando sobre o que decorre aí nesse capítulo 39. E eu percebo, estranhamente caiu para mim esse capítulo, porque ele fala muito de comportamento, e eu trabalho com recursos humanos, então sou estudante e apaixonada por esse tema, e eu vejo muita relevância, né, nesse estudo, e eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que eu fiz as anotações aqui. Então, do capítulo da história de Jó, né, do capítulo 3 ao 37, ele passa por uma montanha-russa, né, emocional. Ele sofre, culpa a Deus, se sente culpado, pede perdão, e como já sabemos, Jó é um homem justo que sofre grandes perdas. E a partir do capítulo 38, Deus começa a responder a Jó, não explicando o motivo do sofrimento, mas mostrando sua soberania e sabedoria. O capítulo 39 continua com o discurso de Deus. E ele se baseia, todo esse capítulo, eu vejo assim como Deus, destacando a soberania e a sabedoria de Deus que são revelados na natureza, na criação da natureza.
Nesse capítulo, Deus usa exemplos de animais para mostrar como o ser humano não compreende plenamente a criação e, portanto, não pode julgar os propósitos divinos. O exemplo que ele usa da cabra montanhês. Deus pergunta se Jó entende o ciclo reprodutivo dos animais. Mostra que Deus cuida da sua criação, mesmo nos lugares mais remotos. A cabra montanhês, ela vive nas montanhas, né? Então, são lugares ermos e que ninguém sabe como ela vai parar lá, porque ela tem um pedacinho, às vezes um pedacinho assim para que ela possa colocar a pata e ela vai e sobrevive. Enfim, a espécie está aí até hoje, então ela dá seu jeito de perpetuar a espécie. A complexidade também, né, da corça, no caso, quando ela dá à luz, né, porque muitas vezes ela dá à luz e depois ela nunca mais vê seus filhotes. E todas nós sabemos que ser mãe, né, é um misto de emoções, né, é muito bom, mas também é muito ruim, porque envolve muita dor e, claro, depois a gente fica muito feliz, mas nessa comparação a gente percebe a dualidade de tudo, né? E, inclusive na criação do mundo. O jumento selvagem, ele vive livre, longe das cidades, da opressão humana, um símbolo da liberdade dada por Deus à criação, nos lembrando de que nem tudo está sob controle humano. Isso é parte do plano divino. Não cabe ao homem, né? O boi selvagem não serve ao homem como boi domesticado. Deus mostra que nem toda força serve aos nossos propósitos, mas nem mesmo o boi domesticado ele realiza o trabalho sozinho. Depende da nossa ação, né? O boi ele vai lá, ele usa a força, né? A gente usa o outro lado, que é plantar, né? Colher, e o boi apenas transporta e ara, né? A terra. Então, Deus chama atenção para a nossa responsabilidade pessoal. Nem tudo é feito por Deus. Tem coisa que cabe a nós fazermos. O avestruz tem asas, mas não voa. Põe ovos e às vezes esquece deles. Apesar de parecer descuidada, a avestruz pode correr com incrível velocidade. Compreendemos que Deus dá dons e habilidades diferentes às criaturas, até as que parecem inferiores. Tem valor, novamente, a dualidade em tudo na criação. O cavalo de guerra, valente, impetuoso, enfrenta a batalha sem medo, símbolo da força e coragem dada por Deus. Mesmo a coragem não vem do ser humano, é dada por Deus. A águia vive nas alturas, observa de longe, parece distante, mas alimenta os seus filhotes com o que caça e com muito zelo. Deus controla até os instintos dos animais selvagens e distantes. Isso nos mostra a sabedoria de Deus que se manifesta até no comportamento natural dos animais. Alguns pontos que eu queria também destacar é a humildade diante de Deus. Jó é confrontado com a perplexidade da criação e percebe que não pode compreender tudo. A sabedoria divina, a soberania divina, que Deus governa todas as coisas, até aquelas que parecem caóticas ou fora de controle. Parecem para nós, né? Mas está tudo sob o controle de Deus. E o propósito em tudo. Cada animal tem seu papel, suas características, seus limites e suas forças. Assim também é conosco. Mas então, o que nos resta fazer, sendo talvez tão limitados em entendimento? Se Deus cuida dos animais com tanto detalhe, como não cuidaria de nós? Somos seus filhos. A grande pergunta é: como confiar totalmente em Deus, sem questionamentos ou dúvidas, quando não entendemos absolutamente nada? A resposta me vem uma única palavra, que é relacionamento.
não é fácil confiar, né? Sendo que a gente tem muita ideia de controle sobre as situações. Mas eu queria convidar vocês a fazer a imaginar uma situação prática. Você entra num táxi para ir para casa. Se o motorista pega um caminho desconhecido, você logo fica desconfiado, né? Mas vamos pensar que quem está dirigindo o táxi é alguém conhecido, um amigo seu de infância, e que ele também sai da rota habitual. O que você vai pensar? Você vai ter a mesma desconfiança que você teve com a pessoa que você não conhece? Não. Você vai pensar, ele deve estar me levando por um caminho, outro caminho por um bom motivo. Talvez queira até me surpreender com alguma coisa, porque você confia nele, você confia no seu amigo, porque tem um relacionamento com ele mais íntimo e de uma longa data, talvez. Assim é com Deus. Quando temos intimidade com Ele, conseguimos descansar, mesmo quando não entendemos o caminho. Confiamos não porque tudo faz sentido, mas porque conhecemos quem está no controle. Precisamos nos aprofundar e confiar, e nos entregar a esse relacionamento com Deus, que rege a sua vida, a minha vida e rege o universo inteiro. Deus é um amigo bom e confiável. Oi? Oi, dá para ouvir bem. Tá todo mundo aí? Todo mundo aqui, estamos ouvindo. Eu já estou anotando muitas coisas, Marisa, já tenho perguntas. Vamos lá. É, mais alguns pontos aqui. Eu estava perguntando porque não estou ouvindo nada. Eu- A gente fica às vezes com a impressão de que está falando sozinho, né? Mas está todo mundo aqui prestando atenção. então, dentro desse capítulo, Deus não respondeu a Jó com explicações, mas com demonstração de sua majestade. O capítulo 39 é um convite à fé, confiança e adoração, mesmo sem respostas completas. Se não compreendemos nem mesmo os animais da terra, como podemos entender os caminhos do Criador do universo? Pergunta, Márcia. Eu não sei nem por onde começar, Marisa. Tem muitas perguntas aqui, porque cada animal que você trouxe ali, eu fui anotando rápido, né? Da cabra, do jumento selvagem, da corça, e eles trazem muita lição prática para nossa vida, né? Eu, Muita. você quer comentar mais alguma coisa antes de eu perguntar? Porque senão eu vou interromper a gravação aqui, se você quiser fazer ainda alguma coisa, que daí as perguntas eu Tem mais algumas coisas, deixa eu terminar aqui, depois a deixar gente você só conversa. por questão da gravação. Tá. Bom, falando então da soberania divina, nesse capítulo, Deus questiona o homem sobre a sua capacidade de criar e controlar a natureza, mostrando a sua insignificância e diante da sabedoria dele, que é o Criador. A beleza e a complexidade da criação são os pontos que a gente destaca dentro do estudo do capítulo. A beleza e a complexidade da criação, desde a vida dos animais mais selvagens, como o jumento, o touro, e até o voo da águia e o ciclo dos animais e a vida do avestruz. A fé no meio do sofrimento. A situação de Jó, que questiona por que seu sofrimento, o porquê do seu sofrimento, mas mesmo assim ele confia na vontade de Deus, mesmo sem entender seus propósitos. Bem, o capítulo 39 pode ser interpretado como um convite para observar a natureza, encontrar nela a impressão digital do Criador, mostrando que a criação é uma obra de arte e que revela o artista por trás dela. É isso.